Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, trazendo para vocês aqui no nosso canal da Teológica mais uma dica de leitura. Esse review aqui que estava sendo já preparado já há um bom tempo, uma leitura um tanto complicada, porque a escrita é um pouco diferente, né, mas vale muito a pena, porque vai tratar também de teologia paulina. E quem não gosta de teologia paulina, né? Antes de a gente entrar nesse review, irmãos, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, nossos vídeos, nos grupos que você faz parte, seja no Telegram, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tá? Ou no grupo de teologia da sua igreja. E não se esqueça, também aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir no nosso canal, tá bom? E lembrando também, algumas novidades que não dá para trazer no canal, são muitas coisas. Então segue a gente lá no Instagram, hora_teológica, ok? Estamos sempre colocando algumas coisas diferentes lá, obras que estão chegando no mercado, obras que não dá para trazer para cá, e novidades, ou promoções, alguma coisa. A gente está sempre trazendo algumas novidades para vocês, tá bom? Segue a gente lá. Vamos lá para o nosso review? Apresentando para vocês aqui Apóstolo Paulo. Conheça a verdadeira mensagem do apóstolo que construiu as bases do cristianismo. Isso aqui é da editora Bem Virá, uma editora não é tão conhecida, né? Tem algumas obras interessantes. E a autora é a Sarah Ruden. Vou trazer para vocês quem é a Sarah Ruden. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, contando com a bibliografia. Você tem aqui 240 páginas. A Sarah Ruden, ela é formada pelas universidades de Michigan, Johns Hopkins e Harvard. Elogiada por suas traduções de livros clássicos, leciona como professora convidada na Wesleyan University. Atualmente vive com seu marido em Connecticut, nos Estados Unidos. Tá? Não sei se tem alguma foto dela aqui, acho que não tem não. Aqui, ó. O apóstolo Paulo, considerado um dos apóstolos mais controversos e importantes do cristianismo, perseguidor ferrenho dos adeptos dos ensinamentos cristãos, Paulo se transformou após ter uma visão de Jesus ressuscitado em um dos maiores divulgadores da palavra de Cristo. Seus escritos abordando temas sociais polêmicos e pungentes tiveram um papel fundamental na edificação do cristianismo. Sua crítica ao homossexualismo e sua posição rígida quanto ao papel da mulher na sociedade fazem de Paulo um puritano, homofóbico, misógino e reacionário? Ou foram as traduções bíblicas que o transformaram em um santo renegado? Neste livro, Sarah Ruden analisa as obras clássicas sobre Paulo e resgata as mensagens de amor incondicional, muitas vezes ofuscadas pela cultura em que ele estava inserido. O apóstolo Paulo retoma a discussão sobre a moralidade e o espírito revolucionário que chocou o mundo antigo e lançou as bases da cultura em que vivemos hoje. Ela veio realmente trazer essa obra aqui para chocar, né, irmãos? Ela veio trazer uma escrita completamente diferente, abordagens que você não vê em obras teológicas, porque ela vai lidar com cultura clássica, ela vai lidar com todo o contexto ali que cerca ali, por exemplo, a igreja de Corinto, de Éfeso, aqueles cultos pagãos, sacerdotisa, cultos que envolvem promiscuidade e tudo mais. Ela vai a fundo nessas questões. Aqui, ó, prefácio. Quem foi Paulo? 1. Paulo e Aristófanes. Realmente não. 2. O fim da diversão, Paulo e o prazer. 3. Sem armário, sem monstros, Paulo e a homossexualidade. 4. Um porco chauvinista apostólico, Paulo e as mulheres. 5. Apenas cumprindo ordens, Paulo e o Estado. 6. Ninguém além de nós, os cativos, Paulo e a escravidão. 7. O amor apenas é, Paulo e o fundamento da nova comunidade. Você tem aqui meu uso das fontes, agradecimentos, bibliografia selecionada, índice remissivo. Tem muitas coisas interessantes aqui que ela vai abordar. Deixa eu ver se eu consigo separar. Tem uma obra até um tanto antiga, tá até amarelada aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui para melhorar a visualização. Aqui vai tratar sobre o Paulo, né, e o Estado. Onde eu separei aqui uma parte interessante. Aqui, ó. O mais importante de tudo é que no fim dos anos... Deixa eu ver onde eu pego melhor aqui. Espera aí, deixa eu começar aqui que é muito mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, depois a gente vai para a outra parte.
As ordens de Paulo aos cristãos que simplesmente obedeçam a qualquer um colocado acima deles parece anular todas as garantias contra o mal praticado pelo Estado. Eis, por exemplo, o modo como Santo Agostinho, fim do século IV e início do século V, usou o trecho estabelecendo ideias que iriam desembocar nas cruzadas e na Inquisição Espanhola. As palavras latinas para autoridade legal e posto sob parecem ter vindo do grego de Paulo. Aqui, ó. Agora deixa eu pular para outra parte. Ele está tratando justamente esse contraste da ordem de Paulo de obedecer, assim como Jesus fala, né, dar a César o que é de César e tudo mais. O mais importante de tudo é que no fim dos anos 50 depois de Cristo, quando foi escrita a Epístola aos Romanos, o imperador adolescente Nero estava sob tutela e se comportava bastante bem. Foi apenas em 64 depois de Cristo que ele planejou atear o grande incêndio pelo qual acusou e perseguiu os cristãos, transformando-os em tochas humanas, entre outras formas de tortura. Essa foi a primeira perseguição sistemática romana. Se eu fosse Paulo nesse primeiro período, também teria pensado, as pessoas deveriam simplesmente obedecer, a não ser que não possam. Ou seja, a ordem aqui, no caso, é para obedecer até que as ordens dos romanos, vindo de Roma, não se confrontassem diretamente com a questão da doutrina cristã. Mas nesse ponto aqui, na questão da injustiça, o melhor que poderia se fazer é não haver retaliação, né? Não pagar o mal com o mal. Ele, porém, estava se dirigindo a pessoas que tinham uma opinião muito mais exasperada sobre essas questões. Para começar, não havia realismo ou moderação alguma nos sentimentos a esse respeito. O Estado não era útil, mas não Deus. Era divino, envolvia o culto a Deus em tempo do Estado, frequentemente em prol deste, mas bastante inútil. O Estado não tinha acabado com as guerras civis, tinha dado início e continuidade a elas. Não conseguia fazer ninguém obedecer quando não estava fiscalizando, e às vezes nem quando estava. Era como o pai fraco de crianças imaturas que não superava suas fantasias de um pai todo-poderoso que um dia resolvesse todos os seus problemas, em particular impedisse e agredir sempre que houvesse qualquer oportunidade. O que a Sarah Ruden está falando aqui? A questão que Paulo poderia estar se questionando: como vou ordenar que os cristãos obedecessem um sistema, o Estado, em que praticamente ele não age com justiça, como se eu estivesse sendo cúmplice, né, dando as mãos com alguém que realmente não se importa com a justiça. Essa é uma das posições da autora muito interessante que ela vai colocar aqui. A página 169 vai tratar sobre escravidão, outra parte muito interessante. Tem uma parte aqui muito interessante que ela vai citar no caso. Ela vai usar o John Dominic Crossan, que vai usar o texto de Paulo a Filemon. Crossan pelo menos cita o texto em questão ao passo de que Clapp parece evocar Colossenses 3:22 ou Efésios 6:6, lembrando que ela está trazendo aqui um diálogo se referindo à carta a Filemon, com palavras que provavelmente não são de Paulo e não se parecem em nada com a carta a Filemon. Ambos os textos, porém, são igualmente descarados ao afirmar uma coisa, que a carta ao instar Filemon a aceitar o fugitivo de volta absolutamente não especifica qual deveria ser o status legal dessa pessoa. Nesse caso, não é possível determinar o significado definido para a palavra grega hos, no versículo 16, como se fosse na condição de qualidade de Onésimo deveria ser um homem livre, não permanecer na condição de escravo, ou Filemon simplesmente não deveria tratá-lo como escravo. A teologia cristã dos primórdios não ajuda a decidir essa questão mais do que o grego. Pelos mesmos altos padrões do Evangelho, Filemon poderia tratar Onésimo não hos, um escravo, mas mais do que um escravo, como um irmão amado. Se ele simplesmente o perdoasse, Jesus ordenou que seus seguidores perdoassem seus irmãos. Metafóricos, não importava o que tivessem feito, mas não disse que eles deveriam ir além do perdão e elevar o relacionamento, qualquer que fosse oficialmente. Perdão puro e simples, porém já suficientemente radical, especialmente no território principal da missão de Paulo. Ali, perdoar um escravo fugitivo, em particular um fugitivo que havia levado bens consigo, como Onésimo pode ter feito, em vez de mandá-lo para o trabalho forçado, marcá-lo a ferro e crucificá-lo ou açoitá-lo até a morte, não era pouca coisa, visto que ele havia traído seu lar, família em latim, de onde nós tiramos o derivado óbvio.
de forma tão chocante. Fugas e a punição para isso são temas de comédias de humor negro. Os antigos tratavam tais episódios de modo como nós tratamos atos sexuais. Os detalhes são vergonhosos demais para a literatura convencional ou para ser assunto de conversa civilizada. Para os romanos, como para nós, um insulto de uma única palavra para eles, fujão, podia provocar por si só o devido incômodo. Tudo isso que Onésimo conferiu nesse problema aqui, né, levando bens e tudo mais, isso aqui já seria um ato de vergonha. Então, o fato de Filemão, no caso, ter recebido a carta de Paulo e estar se colocando apto para receber Onésimo, então isso aqui vai muito acima das questões éticas do perdão, da misericórdia. É um caráter muito nobre, né? Uma atitude nobre, porque naturalmente isso aqui já mereceria uma punição muito severa. Então aqui você vê que o cristianismo, na visão que tem o cristianismo aqui de Paulo, na questão do escravo, até porque no cristianismo ali, na visão paulina, nós temos ali, biblicamente, a escravidão vista de forma diferente, como nós vemos, né? Não é visto como açoite. Praticamente o escravo naquela época ali tinha um trabalho como mordomo, um servo. Você vai lembrar um pouco de José na casa de Potifar e tudo mais. Só que essa questão aqui seria digna de punição, e não foi. No caso, receba o bem como um irmão amado e tudo mais. Paulo exortando Filemão a receber Onésimo como se ele tivesse isento de culpa. Mas tem outras coisas interessantes. Ela vai tratar aqui sobre questões clássicas, onde as situações também são abordadas por outros autores, filósofos e tudo mais. Mas uma obra muito rica, que vai tratar de literatura clássica, como a autora ela é perita nesse assunto, e vai trazer isso dentro da questão da teologia paulina. Uma obra interessantíssima, tá? Para quem quer buscar aí um pouco mais de uma abordagem diferente sobre Paulo, tá bom? Fica mais uma dica para vocês aí. Apóstolo Paulo, da editora Bem Virá, autora Sarah Ruden. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.